Eu sou Renata Levi, das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer esse vestidinho, que é uma costura bem diferente do que nós costumamos ter aqui no canal. É um vestido sem nenhuma costura embutida e eu estou fazendo propositadamente para facilitar para quem não tem prática nenhuma ainda em costura. As pessoas que não têm prática ou têm pouca prática acabam sentindo bastante dificuldade em embutir as costuras. Entretanto, para quem já tem prática, basta fazer o vestido com as formas de embutir manga, pala, que nós já temos no canal em vários outros vídeos. As explicações do vídeo dizem respeito a esse tipo de golinha, que é uma golinha godê franzidinha. Mas para quem já tem alguma prática, pode fazer a gola sem ser no godê, pode fazer uma golinha boneca, pode fazer uma golinha tipo colarinho, abotoadinha na frente. Todas formas que nós já temos também no canal, vídeos explicando como fazer. Então é um molde bastante útil, ele vai de 1 a 6 anos. Como vocês observam, ele tem manguinha. Poderá ser usado em outono e inverno ou no verão sem manguinha, até sem golinha, vai ficar uma belezinha. O molde vocês encontrarão, como sempre, na descrição do vídeo. Na mesma descrição que eu peço que não deixem de ler, vocês encontrarão links para as demais páginas Dona Fada e para as páginas dos nossos parceiros comerciais. Todos eles oferecem cupons de desconto, então não deixem de ler e pegar o seu cupom. Vamos começar então? Nós vamos cortar as seguintes peças. A parte da frente vai ser cortada na dobra do tecido. Então nós vamos cortar no tecido principal e no forro, uma vez em cada um. A manga nós vamos cortar também 2 vezes, uma manga a outra manga. E cortaremos igualmente na dobra do tecido. A parte das costas é aberta, então nós cortaremos 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal. Nós vamos cortar as 2 partes da sainha, frente e costas, e vamos cortar também o que será o babadinho do decote. E eu vou explicar para vocês como é que vocês vão cortar este babadinho e esta saia. Eu não vou passar essas medidas no molde. Eu estou fazendo isso correndo porque o meu vizinho está fazendo obras na casa dele, está derrubando parede. O barulho é infernal, então não dá para fazer vídeo quando eles estão trabalhando. Eu estou fazendo tudo meio correndo aqui antes deles começarem a trabalhar, é cedinho ainda. Então eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer tanto o corte do babado do decote quanto da saia. Sem muita perda de tempo e que vocês também consigam usar esse sistema em qualquer molde que vocês tiverem. Está certo? Não vou passar as medidas da saia porque eu quero mostrar para vocês como usar então a nossa tabela para saber como cortar as saias. Em todos os nossos moldes dos últimos, talvez 2 anos, não tenho certeza, vocês vão encontrar essa tabela de medidas infantis. Nesta tabela, além das medidas básicas que vocês têm, vocês encontram também aqui no final da tabela uma medida que é comprimento do ombro até o primeiro comprimento até o joelho, o segundo comprimento mide no meio da perninha, para baixo do joelho, entre o joelho e o tornozelo, e o terceiro comprimento é o comprimento longo, que é no tornozelo. Esta medida, como está escrito aqui, é do ombro até o joelho, por exemplo. Neste caso, o vestido que eu estou fazendo é para 3 anos. A medida do ombro até o joelho para 3 anos é 53 centímetros. Então, o que eu faço? Você pega a sua fita métrica, você mede o comprimento
da pala que nós já temos aqui. A nossa pala já está com margem de costura. Então você mede o comprimento correto dela e vê quanto falta para chegar no joelho. Deu para entender? Você vai tirar dos 53 centímetros a medida da pala da frente, do ombro, a medida mais alta do ombro, até o final da pala. Esta medida que você encontrou, você vai tirar do comprimento que você tem aqui na nossa tabela, correspondente do ombro ao joelho, ou midi ou longo. E o comprimento da saia será o que sobrar dessa medida. Largura da saia. Eu quase sempre uso 3 vezes a medida da cintura. O que é 3 vezes a medida da cintura? Essa é a medida da parte da frente, certo? Ela tem aqui 33 centímetros. Então, o painel da frente terá 33 vezes 3, 99 centímetros. Eu arredondo para 1 metro. 99 centímetros pelo comprimento que nós achamos da maneira como eu indiquei para vocês que deve ser achado. Babadinho da gola. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para vocês, porque também é fácil de vocês entenderem. Vocês dobrem um papel em 4, tá bem? Dessa maneira. Aqui está a dobra, aqui também está a dobra. Vocês vão medir o decote da frente e o decote das costas. Acharam, por exemplo, a medida total de, não sei, 35 centímetros. Vocês dividem o 35 centímetros por 6,24 e o valor que vocês acharem é o raio. Eu já expliquei isso com bastante detalhes em vídeos de saia godê. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. O sistema para cortar o babado é exatamente o mesmo do sistema para cortar a saia godê. O que é importante aqui? Se você quiser um babado sem nenhum franzido, só godê, você vai usar a medida correta que você achou aqui no decote para achar o raio. Eu quero o meu babado com um pouco de franzido. Então, por exemplo, eu achei aqui 36 centímetros. Para achar o raio, eu usei 56 centímetros, 20 centímetros a mais. Então, achei o raio de 56 centímetros, fui marcando o raio, parte dobrada, as 2 dobras. Fui marcando o raio aqui, depois marquei aqui, a partir do raio que eu marquei o comprimento do babado que eu queria. Feitas essas 2 marcações, você pega o seu papel, recorta. Gente, eu tô fazendo isso tudo ao olho, tá? Mas deu bem para vocês entenderem, né? Não é uma coisa nem um pouco difícil. Recortou, você vai abrir um dos lados. E nós temos agora, então, o molde do babado do decote. Quando você for colocar no decote, ele vai ser colocado dessa maneira. Ele vai dar a onda do godê. E se você, como eu, fez um raio maior do que o decote para poder franzir, além do godê, ele fica franzido. Então, ele fica bem abauladinho mesmo, bem cheio de ondinhas. Importante aqui é vocês se lembrarem que precisa de uma margenzinha para fazer barra. E precisa do centímetro de margem de costura aqui em cima no decote. Eu nunca faço molde desse tipo de babado. Eu corto direto no tecido, é muito mais simples. Bom, com todas as nossas peças cortadas, nós vamos começar a nossa costura, como sempre, fechando a pala. Nós temos aqui um vestidinho que tem a pala forradinha, tá? Então, nós vamos fechar pala e forro. A pessoa que quiser fazer sem forro, pode fazer sem forro também. Eu não gosto de coisa sem forro porque o acabamento não fica legal. Vamos costurar ombro das costas no ombro da frente, a parte do abotoamento voltada para o centro da frente. O outro lado, a gente alinha o ombro também.
da mesma maneira, o abotoamento voltado para o centro da frente e vamos costurar ombro, tanto aqui no tecido principal quanto no forro. E aproveitando que você vai estar na máquina, você vai pegar o painel das costas da saia, abrir aqui no centro cerca de 6 a 10 centímetros, depende um pouco do tamanho da saia que você está fazendo. Fazer uma carcela aqui. Carcela nós temos num vídeo exclusivo para isso, que eu deixarei aqui na descrição desse. Opção é não fazer carcela e colocar o vestido, a saia na pala, que estará aberta só na área da pala, não terá carcela nas costas. Ele vai entrar mais ajustadinho, com um pouco mais de pressão, mas para quem é iniciante, é a melhor opção. Vai dar menos trabalho, a pessoa que tem dificuldade de fazer carcela vai ficar felicíssima de não ter que fazer carcela e ele entra, tá bom, gente? Isso daqui é tricoline, o tricoline tem uma certa maleabilidade, o vestido entra. Se você for fazer isso em malha, então aí que não precisa colocar carcela mesmo. É o que eu vou fazer, eu não vou colocar carcela, eu vou deixar o vestido sem carcela e mostrar para vocês como é que a gente costura depois nas costas. Assim já é um aprendizado a mais. Vamos lá então. Agora que nós costuramos os ombros, tanto no forro quanto no tecido principal, nós vamos abrir essas costuras, alinhar direito do forro com direito do tecido principal, um sobre o outro, e vamos costurar, neste caso, apenas a parte das costas. Vocês precisam se lembrar que nós vamos colocar manga e vamos colocar o babado no decote. Então, nem decote, nem cava precisarão ser costurados, apenas o centro das costas. Se você quiser embutir essa manga, nós já temos vídeo aqui no canal mostrando duas formas de embutir a manga. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês verem. Eu não vou embutir. Eu vou fazer esse vestido da maneira mais rápida e simples possível, para que qualquer pessoa, mesmo iniciante, consiga fazer sem nenhum problema. Então, nós vamos fazer ele forradinho, bonitinho, mas sem as costuras embutidas. Vamos fazer tudo no zigue-zague ou overlock, para que vocês vejam que é possível fazer. Não fica, claro, aquele acabamento primoroso, mas não fica também um acabamento mal feito, principalmente se você tiver overlock. Então, nós vamos fazer como eu não costumo fazer, porque eu costumo embutir tudo, vocês sabem. E esse nós não vamos embutir. Então, o que nós vamos fazer aqui? Costurar apenas a parte das costas. Aqui está, costurado apenas o centro das costas. E uma outra informação que é uma dúvida que volta e meia surge. Estou trabalhando com duas cores completamente diferentes de tecido, uma bem escura e branco. Qual é a linha que eu uso? Você vai usar, se for costura, por exemplo, apenas no forro, como o ombro, você vai usar a linha da cor do forro. Se for costura que vai pegar tecido principal e forro, você vai usar a linha da cor do tecido principal, não do forro. Usei a linha azul aqui. E agora nós vamos virar para o lado direito. E viradinho, nós vamos, antes de dar sequência, passar a ferro para assentar essas costuras. Na verdade, passar a ferro para assentar a costura do centro das costas. Alinhando bonitinho aqui, ombro com ombro, alinhando cava, alinhando cintura, tudo bem alinhadinho. Agora que eu passei a ferro, está tudo bonitinho, bem assentadinho, nós vamos colocar, primeiramente, o babado da gola. Você pode colocar a manga e depois a gola, a ordem não é tão importante assim.
Eu sugiro que coloquem a gola, porque você vai estar com menos tecido. Nós vamos ter que franzir, enfim, é um local com mais trabalho do que a manga. Se você colocar a manga primeiro, dá certo do mesmo jeito, só que você vai estar com mais tecido para trabalhar. Bom, eu estou aqui com a minha golinha já cortadinha. Vocês vejam, eu cortei ela no godê, com um raio maior do que o que eu tinha, maior do que o decote. Então eu estou com isso aqui a mais, que é o que eu tenho para franzir. Como é godê, um pouco mais que você franza, ele já dá ondas bonitas, tá bom? Você não precisa dobrar ou triplicar a medida. O que eu vou fazer aqui? Você pode fazer a barra, fazer um acabamento com ele retinho assim. Eu vou dar uma arredondada na parte das costas aqui. Esta é a parte que vai ficar aqui nas costas. Então, a olho mesmo, você vai lá, pega a sua tesoura e dá uma arredondadinha de leve aqui. Pronto. Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o acabamento desse babado. Como é godê, eu sugiro sempre que você coloque ou cianinha ou uma rendinha aqui na ponta, porque facilita para você fazer a barra. Então, nós vamos primeiramente fazer a barra ao redor de todo o babadinho aqui, depois passar um fio de franzir ou dois para poder franzir e colocar aqui no nosso decote. Vamos lá então. Bom, então nós fizemos a barrinha na golinha da maneira como você escolher. Barrinha está feita, eu coloquei aqui uma rendinha, fiz o acabamento da rendinha com pontinho de bordado simples da máquina mesmo e passei uma linha de franzir só. Eu passei até em preto aqui, azul marinho na verdade, para vocês enxergarem bem, porque quando é coisa pequena assim para franzir, eu particularmente não passo duas linhas, eu passo uma linha só. E depois ajeito na hora de costurar. O que nós temos que nos lembrar aqui ao costurar essa gola nesse decote? O nosso vestido vai ser abotoado essa parte da pala. Então, o que você faz? Você une aqui as laterais, une a lateral ali do outro lado e risca exatamente onde é esse cruzamento. Riscado um lado, você vai agora riscar o outro lado. Da mesma maneira, tá bom? Você vem aqui, olha, já temos um lado riscado. Você coloca a linha aqui sobre o final do abotoamento. Aqui na parte de cima você faz a mesma coisa, linha no final do abotoamento, risca. Com isso nós temos definido aqui o abotoamento, tanto a parte que cruza, que vai ficar em cima, quanto o tamanho que vai ficar embaixo. Por que que nós fazemos isso? Porque agora, na colocação da nossa gola, o que nós vamos fazer? Nós vamos franzir e colocar a partir dessa marcação. Se você, como eu, colocou uma rendinha, você pode colocar essa rendinha para dentro do abotoamento, de um lado e do outro. Escolha a sua, ou colocar a partir direto da marcação que nós fizemos do abotoamento. Então, nós vamos franzir esta gola agora e vamos alfinetar dessa maneira como eu estou mostrando para vocês, a partir da linha que nós fizemos aqui, que será o abotoamento. Você pode também, na parte que cruza por cima,
Você pode também colocar a gola até o fim. Mas aí ela não vai ficar, principalmente se você tiver feito ela redondinha assim, ela não vai ficar no centro da pata. Dessa maneira ela deixa o centro livre e os botõezinhos que nós vamos colocar aparecendo. Eu acho que fica mais gracioso. Então nós vamos agora puxar o fio de franzir, ajeitar esta golinha, esse babadinho ao redor do decote. Franzimos, costuramos. Esta de baixo aqui é a linha do franzido, esta de cima é a linha que eu usei para costurar. E aqui vai mais uma dica para vocês. Essa costura não é uma costura definitiva, porque nós vamos ainda colocar um viés aqui. Então, vocês façam essa costura com ponto 4, que é o ponto de franzir, porque se errar alguma coisa, fica mais fácil desmanchar. Qualquer costura que não for a costura definitiva, você faça sempre num ponto um pouco mais largo, para não correr o risco de ter aquele trabalhão se precisar desmanchar. Eu, como tenho o hábito de rebater praticamente todas as costuras que eu faço tudo em ponto 4 e rebato depois no ponto 2,5 ou 3. Bom, agora então que nós costuramos, nós vamos colocar o viés aqui ao redor. A maneira de cortar e emendar o viés, se for o caso, nós já temos aqui num passo a passo em fotos que eu deixarei aqui embaixo para vocês também. Então, nós vamos cortar o viés e costurá-lo ao redor aqui do nosso decote. Como a ideia aqui é, como eu disse para vocês, uma costura bem simples e bem rápida para iniciantes mesmo, e que não seja só um pillowcase, que é um vestido facílimo, né? Eu vou mostrar para vocês a maneira de colocar um viés de forma simplíssima. Iniciantes normalmente têm medo de colocar viés, né? Aliás, não só iniciantes, tem muita gente que tem esse medo. Viés não é uma coisa difícil de colocar. Como eu já disse para vocês várias vezes, eu não uso quase nunca viés porque eu não gosto de acabamento com viés, mas ele não é difícil de colocar. Então, para você que está começando, não sabe cortar viés, não sabe fazer um viés, eu vou colocar o viés pronto, aquele viés que a gente compra pronto. Esse é o de 2,5 centímetros. O que eu fiz aqui? Eu cortei um viés um pouco maior do que a largura aqui do decote, fui no ferro, dobrei ele ao meio, vejam, tá aqui ó, a dobra com qual ele vem, tá mantida, dobrei ele ao meio, alinhando aqui as bordinhas dele. Na ponta, a primeira ponta que nós vamos usar aqui, eu fiz um corte dessa maneira, em V, com ele dobrado. Você pega a sua tesoura e corta dessa maneira, em V. Isso daqui vai diminuir a quantidade de tecido no final e no começo do acabamento. Vai ser muito mais fácil para colocar. As linhas que nós temos aqui, que vocês estão vendo, e que eu fiz em preto, que é para vocês verem mesmo bem. Elas estão desiguais, está uma menor, outra maior. Eu fiz dessa maneira para vocês verem que não tem problema. Costuramos com ponto 4, que é fácil de tirar, como eu disse antes. Colocação do viés, então, com ele já passadinho, a pontinha cortada dessa maneira, o que nós vamos fazer? Primeiro lado, você vai pegar o seu viés, abre, encaixa aqui onde você fez o corte, bem na pontinha aqui do centro do V, você encaixa na dobra do tecido, tá? Aqui, olha, é a dobra do tecido, você encaixou dentro. Vira esta pontinha e vira a outra pontinha, alinhada, paralela aqui com a margem. E agora você vira o viés. Com isso, nós temos uma quantidade menor de tecido aqui. O acabamento vai ficar mais bem feitinho. Viramos, vamos voltar lá, olha, viramos, ela tá encaixada no centro e viramos agora por cima
exatamente na dobra que nós já fizemos. Agora você vai encaixando o seu decote dentro desse viés. Ele já foi passado, dobrado, então as duas partes dele, direito e avesso, estarão se encontrando na hora de costurar. Você vai fazendo isso até chegar lá no final. Chegou aqui no final, o mesmo sistema que nós usamos aqui, você vai usar aqui. Você vai cortar o viés um pouco maior e fazer o V. Não precisa se preocupar com nenhuma das duas linhas, porque depois de costurado o viés, nós vamos tirar essas duas linhas. Então, não faz mal que elas estejam aparecendo neste momento. Eu estou alfinetando, mas sugiro para você que é iniciante, que depois de alfinetar, você alinhave. Porque as pessoas, quando estão começando, se sentem um pouco inseguras em relação a quase tudo na costura, né? Então, é sempre bom você garantir que o alinhavo é uma coisa que vai garantir que o seu viés não vai sair do lugar durante a costura. Por isso, para quem não tem prática, eu sempre sugiro que alinhave antes. E aqui está, chegamos no final. Então, você vai pegar a sua tesoura e fazer aquele Vzinho. A parte comprida para fora aqui do viés, a parte da ponta do V aqui no meio para dentro de onde vai ser preso. Viramos a pontinha, viramos a outra pontinha e colocamos uma sobre a outra. Então, agora, você que é iniciante, você vai alinhavar esse viés. Depois de alinhavado, nós vamos costurar aqui pela parte de baixo e nas duas pontinhas aqui, passar uma costurinha vai e volta para cima também. Abotoadinho, ele vai ficar dessa maneira. Depois que nós costurarmos, então, nós vamos tirar os fios que nós usamos para franzir. Colocado o babadinho do decote, nós vamos agora colocar a manga. Cava e a manga. Na manga, nós passamos 2 fios de franzir só na cabeça da manga. Ela tem pouco franzido aqui em cima. Você vai alfinetar tecido principal e forro juntos, direito da manga, direito da pata. Você vai alfinetar até chegar aonde você começou aqui as duas linhas do franzido. Vai fazer isso de um lado e vai fazer isso do outro lado da cava. Vocês observem que não sobra muito tecido para franzir, a manga não tem muito franzido. Aí você vai pegar os 2 fios e vai franzir até que atinja o tamanho necessário aqui da cava. Feito isso, você vai alfinetar o resto da manga e costurar. Costurou, faça os piques no lado curvo da cava e vai passar um overlock ou zigue-zague. Como essa costura vai ficar aparente, se você não tiver overlock, você passa um zigue-zague bem miudinho, para ficar bem fechadinho. E ela ficará assim, ó. Tá aqui com o overlock passadinho, a manga está posta. Lado direito, um ligeiro franzido aqui na cabeça da manga e pronto. Colocadas as 2 mangas, nós vamos decidir o que vamos fazer na barra.
Aqui cabe uma observação. O molde está dessa maneira, com a barra da manga arredondada. Por quê? Quando você arredonda aqui, você dá aqui no final da manga essa mesma fofurinha que tem aqui em cima. Mas se você quiser, você pode fazer reto também, não tem problema nenhum. A manga está com o comprimento padrão de manga comprida para criança da idade correspondente ao molde. É sempre aconselhável que vocês meçam na criança, porque as crianças têm tamanhos diferentes. Então, aqui você pode simplesmente fazer uma barra e deixar a manguinha assim, tipo sino, ou você pode virar, nós temos aqui uma margem de costura de 2,5 cm, colocar o elástico. Pode também fazer acabamentinho com viés, com rendinha, do jeito que você preferir. Feitas essas finalizações da manga, colocada a manga, feita a barrinha, você vai aqui na parte das costas, como nós não vamos, como eu disse no início, eu não vou fazer carcela nessa saia, então você vai alinhar aqui o abotoamento no risco que nós fizemos anteriormente para colocar agora. Alinhamos, alfineta e vai fechar esse abotoamento aqui para a gente colocar a saia. Nós vamos colocar a sainha com a pala dessa maneira, aqui atrás fechadinha, tecido principal e forro juntos. Na parte da frente, nós vamos também, tecido principal e forro juntos, franzir a saia e colocar. Nós temos aqui 2 painéis, um para frente e um para as costas. Você vai passar os 2 fios de franzir e vai franzir essa saia até que ela atinja a medida que nós temos aqui na pala. Vamos fazer isso tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Painel da saia, pala da frente. Eu marquei o centro da pala da frente, marcamos o centro do painel da saia. 2 linhas para franzir. Direito da pala, direito da saia. Você vai virar um sobre o outro. Alinhar as 2 marcações que nós fizemos aqui do centro da saia e da pala. Pegar os 2 fios do franzido e começar a puxar os 2 de uma vez. Você vai puxar sempre os 2 fios juntos. E vai franzir até chegar no alfinete. Vamos verificar aqui se está do tamanho que nós temos na pala. Colocamos um alfinete aqui no finalzinho. Vamos enrolar o fio nesse alfinete para segurar o franzido. Distribuir esse franzido uniformemente. E alfinetar. E vocês observem que eu passei uma costura segurando o tecido principal e forro, porque nós vamos costurar a saia nele juntos. Esta maneira de você marcar o centro, vir franzindo de um lado e agora nós vamos franzir do outro, é a maneira mais simples de fazer o franzido ficar direitinho, porque nós teremos uma extensão menor para franzir. Agora então, com ele já franzido, alfinetado, nós vamos costurar, passar o overlock ou zigue-zague. Lembrando que, como é uma costura aparente, se você não tiver overlock, você passe o zigue-zague largo e bem apertadinho. Depois de passar do overlock, nós vamos virar para dentro a costura e passar uma costura rebatendo aqui por fora. Ele vai ficar dessa maneira.
Então vocês observem que apesar de não ser uma costura embutida, é uma costura limpa, bem feita. Feito isso nas duas partes da saia, nós vamos unir agora as laterais. E aqui cabe mais uma observação. Antes de você unir as laterais, você decida o que vai fazer com a barra da manga. Se você for colocar um elástico, você faz a canaletinha, coloca o elástico. For colocar rendinha, deixar assim, tipo sino, você coloca a rendinha e já faz. Você só vai fechar a lateral depois que já tiver feito a barra da manguinha. E pronto, fizemos a barrinha na manga, fizemos a barrinha, costuramos as laterais primeiro, fizemos a barrinha do vestido. Ele tá pronto, faltando apenas colocar os botõezinhos aqui atrás. A costura é muito rápida, não é uma costura absolutamente difícil. Eu fiz questão de fazer dessa maneira, sem costuras embutidas, porque eu sei que tem gente que está começando e tem dificuldade. E vocês observem que a costura não fica ruim. Não é porque não está embutido que não pode ser bem feito. Ele pode ser bem feito mesmo sem ser costura embutida, tá bom? Aberto só até a cintura, ele tem uma abertura aqui suficiente para passar no corpo da criança. Não vai passar largo, mas vai passar no corpo da criança sem dificuldade e não vai ficar apertado. Ele tem uma folga de vestibilidade, que é a mesma folga que tem a maioria dos meus moldes, de 6 centímetros. Por que que ele não passa com dificuldade? Porque a pala dele é a pala império. Ela está cortada na altura do busto, ela não está fechando para a cintura. Se você for fazer um vestido sem carcela, que vá até a cintura, ele precisa ser mais largo, tá? Porque a tendência, claro, é na cintura ir diminuindo o tamanho. Aqui é mais largo que a cintura, ele passa fácil pela cabeça. E se você quiser dar mais uma enfeitadinha, põe lacinho, põe o que você quiser. Até na manga você pode fazer um rolotezinho e colocar um lacinho, fica super bonitinho. Bom, eu vou fazer as casas, colocar os botões, terminar o nosso vestidinho de hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.